Bom dia, meus amados ouvintes e telespectadores dessa bendita e santa palavra. Hoje eu venho, nesta manhã ensolarada, transmitir algo da parte do Espírito Santo para a vida de vocês. E hoje eu gostaria de compartilhar algo com vocês sobre a palavra do Senhor. Eu quero falar com vocês, com todos que me ouvem nesse momento, e me dão o privilégio de entrar aonde você se encontra, acerca do meio de salvação. Eu mandei um áudio para vocês, falando sobre a certeza da salvação, falando através do Dr. Hernando Dias Lopes, sobre se é possível perder a salvação, né? Mandei para todos vocês que estão na minha rede social do WhatsApp, mandei no Instagram, tentarei mandar para o Face, não sei se eu consigo, mas vou tentar. Mas eu quero falar acerca do meio, os métodos da salvação. E nós confiamos que a salvação de pecadores é inteiramente de graça, pela mediação do Filho de Deus, o qual, segundo o propósito de Deus o Pai, assumiu livremente nossa natureza humana, porém, sem pecado algum. Honrou a lei de Deus, as leis dadas a Moisés no Monte Sião, através dos 3 anjos que representavam o Criador, entregue a Israel por meio de Moisés, por meio da sua obediência pessoal, obediência dele como Filho de Deus, Jesus Cristo, Yeshua Mashiach, e por sua morte ele realizou completa expiação dos nossos pecados, que tendo ressurgido dos mortos, porque ele ressuscitou ao 3º dia, voltou à vida, se colocou de pé, voltou à existência novamente, num corpo de glória, e está agora entronizado nos céus, e que unido em sua maravilhosa pessoa, a mais terna simpatia com uma perfeição divina, está completamente capacitado para ser o Salvador adequado, compassivo e todo suficiente da raça humana. E isso se encontra citado, escrito na Epístola de Paulo, no capítulo 2, no versículo 5, de 8 a 9. Com a perfeição divina, está completamente capacitado para ser o Salvador adequado, compassivo e todo suficiente de toda a raça humana, que acreditam nele, tá? Lá em Efésios capítulo 2, como eu estava dizendo, versículo 5 e versículo de 8 a 9, está escrito assim: estando a humanidade morta em delitos, Deus nos deu vida com Cristo. Somente pela graça de Deus em Jesus Cristo é que nós somos salvos. Porque somente pela graça de Deus em Cristo somos salvos mediante a fé em Cristo. E esta fé não vem de vocês. É dom de Deus, produzida por Ele mesmo. Não vem de obras, para que nenhum ser humano se glorie diante de Deus. Então a salvação, querido, ela não é baseada em bondade, em caráter, em personalidade, em temperamento, em humor, em intenção, motivação, vontade, desejo. Não, querido. Não é baseado na sua religião, de jeito nenhum. Não é baseado na caridade que você faz, de jeito nenhum. É baseado na fé. Fé significa confiança incondicional. É baseado na confiança em Cristo, no sacrifício que Jesus fez por você. Por você. Porque quando Cristo morreu na cruz, ele estava morrendo a sua morte, para que através da fé nele, você tivesse a chance de ser salvo da condenação da ira de Deus, do lago de fogo, que é chamado por alguns como inferno, e do poder do diabo. Porque Jesus ressuscitou para destruir as obras do diabo também. E ressuscitou e voltou à vida, e se colocou de pé para justificar, para inocentar aqueles que creem no nome bendito dele. Disse Jesus, lá em Mateus capítulo 18, versículo 1, porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Em Mateus, em 1 João capítulo 4, versículo 10, diz assim, não consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus primeiro, mas em que Deus nos amou e enviou seu Filho Jesus Cristo como propiciação pelos nossos pecados. E está escrito também em João capítulo 3, versículo 16 a 21, quando Deus, na forma humana, conversando através de Jesus com Nicodemos, um dos príncipes de Israel, já expliquei isso nos áudios que eu enviei para vocês, e diz assim,
Jesus falando para Nicodemos, porque Deus amou a humanidade de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não seja destruído no lago de fogo que arde com enxofre, mas adquira a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho à terra, não para que julgasse a humanidade a destruição eterna, mas para que a humanidade que confiar nele seja salvo por ele deste juízo. Quem nele confia não é julgada a condenação do lago de fogo. O que não confia na obra que Deus realizou através de Jesus Cristo já está julgado e condenado a esse lago. Porquanto não confiou na pessoa do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este. O próprio Jesus falando que a luz, que é ele mesmo, veio para a humanidade. Porém, os seres humanos que relutantemente amaram mais as trevas em seu modo de vida pecaminoso por sua incredulidade em relação a Cristo, para não terem luz, porque o seu modo de vida tornou-se mau por não querer relacionar-se com Deus em obediência por meio da fé em seu Filho Jesus Cristo. Pois toda pessoa que faz do pecado seu modo de vida, permanecendo em rebelião constante, conscientemente contra Deus, desprezando a luz que é Cristo. Quem pratica a verdade relaciona-se com a luz, a fim de que o seu estilo de vida seja moldada, porque são feitas a partir do relacionamento com Deus por causa da confiança em Cristo. Tá entendendo? Então, meu irmão, se a sua obra de caridade, se bondade, amor, paciência, domínio próprio, perseverança, fé, esperança, mansidão, humildade, ajudar as pessoas, sem segundas intenções, sem querer se aparecer, sem querer ter algo em troca, sem querer barganhar, sabe? Sem querer manipular, sem querer trocar, controlar, tacar na cara. Se é por amor e é em consequência sua fé em Jesus, essa obra testifica que você é salvo, testifica que você é do Senhor. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15, está escrito assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes o nosso relacionamento com Ele, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas humanas. Antes, Cristo foi tentado em todas as coisas, como todo ser humano, a nossa semelhança, parecido conosco, porém, sem nenhum pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente a Ele, junto ao trono de sua graça, do seu favor imerecido, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E Hebreus 12, 24 diz: e a Jesus, o mediador da nova aliança, não aquela aliança antiga com o pacto de Moisés, a nova aliança. Nós não vivemos debaixo de uma lei de Moisés, irmãs. Nós vivemos debaixo da graça, na era da dispensação do Espírito Santo. O Espírito Santo agora é o Senhor da igreja. O Espírito Santo se encontra encarnado na igreja, tá? E a Jesus, o mediador da nova aliança. E a Jesus como mediador de uma nova aliança. E ao seu sangue como aspersão que fala das coisas superiores ao que fala o sangue do próprio Abel. Capítulo 12, versículo 24, de Hebreus, tá? E no Gálatas, capítulo 4, versículo 4 a 5, carta de Paulo fala assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei de Moisés, para resgatar os que estavam sob o legalismo da lei de Moisés, a fim de que recebemos a adoção de filhos. Tem um versículo que o autor do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: mas todas as pessoas que creram em Jesus e o receberam em sua consciência, de livre e espontânea vontade, a essas pessoas Deus deu poder. Para essas pessoas, não é toda a raça humana, é para essas pessoas se tornarem filhas dele. É sinal que existem pessoas, seres humanos, que não são filhos de Deus. Só é filho de Deus, querido, quem nasce do Espírito Santo, nasce do alto, passa pelo novo nascimento. Tá bom?
Portanto, se o sangue de bodes, de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, os consagram, os separa para Deus, quanto à purificação do aspecto físico da carne, conforme descrito na lei de Moisés, ele está falando dos rituais judaicos aqui, conforme o livro de Êxodo e Deuteronômio, muito mais o sangue de Jesus, pelo Espírito eterno, a si mesmo ele se ofereceu sem nenhuma mancha, sem nenhuma culpa, sem nenhum pecado, purificará a nossa consciência de obras mortas desprovido do relacionamento com Deus mediante a confiança em Cristo Jesus. Obras mortas aqui são os rituais judaicos, os rituais mosaicos, porque não transformava o coração e não renovava o espírito humano. Não ligava, embora tivesse um aspecto de purificação, mas só a nível de aspecto exterior do corpo, de ritual cerimonialismo, mais nada. Mas o sangue de Cristo, ele te renova por dentro, pelo seu espírito, pela sua alma, para depois vir para fora do seu corpo. A transformação se dá no seu interior, não no seu exterior. Para que servíssemos continuamente ao Deus vivo. Por isso mesmo, Jesus Cristo é o único mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte por meio de seu sacrifício pessoal, obteve a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, a aliança de Moisés. Lembra? Agora os que passam a confiar em Jesus, tanto judeus como não judeus, recebem a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados por Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 15. Lembra que Jesus falou lá no Evangelho de João? Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Ele está falando dele, porque o Pai é o Espírito Criador. Pai é Espírito, o João 4, 28, porque Deus é Espírito, importa que aqueles que o adorem em Espírito de verdade. Jesus falou isso. A vida eterna constitui nisso. Conhecer o único verdadeiro Deus, o Pai, que estava velado na pessoa de Jesus. O Pai é o Espírito. Em relação ao caráter do Pai, ele é santo. Em relação ao caráter do Pai, ele é santo. Então, ele é o Espírito Santo. Em relação à função dele de papel humano, na encarnação, ao se revestir de carne e sangue, ele exerce a função de filho. Então, Deus é uma pessoa, não é duas e nem três. Ele é uma pessoa, mas ele exerce função paternal, ele é espírito na essência dele, e ele é filho no que diz respeito ao ter assumido a natureza humana. Quando ele tabernaculou, assumiu, desceu. O corpo de Jesus é o segundo templo. Quando fala na Bíblia, no Isaías, profetiza que a glória do segundo templo seria maior do que o primeiro templo construído pelo rei Salomão. Pois é, esse segundo templo aí é o corpo de Jesus. E hoje esse corpo é representado pela Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo representa, juntamente com Jesus como cabeça, como roche, como líder, o templo verdadeiro. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós que cremos em Jesus somos a morada de Deus. E não prédios, e não construção civil. A pandemia do coronavírus Covid-19 não acabou com a igreja. Pelo contrário, ajudou a igreja a se multiplicar dentro dos lares. Porque lá no livro de Atos dos Apóstolos, um livro histórico sobre a igreja primitiva, as igrejas se reuniam nos lares. E hoje isso retornou e recuperamos isso. O culto, nosso, é o estilo de vida que nós realizamos dentro dos nossos lares, principalmente dentro do nosso coração e na nossa mente. E diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 a 4, escrito por Paulo assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que eu, Paulo, vos anunciei, o qual vocês recebeste e no qual ainda perseverais. Eles continuavam andando nesse evangelho. Por ele também vocês são salvos, se permanecerdes continuamente na palavra, tal como vos-la preguei, a menos que tenha criado em vão. Por quê? Porque ele tinha receio de alguns voltarem para a cultura judaica, voltar a frequentar o templo, porque o templo aqui de Jerusalém ainda não tinha sido destruído. Ainda havia sacrifício de bode, sacrifício de ovelha, sacrifício de vaca, de boi. Ainda havia aqueles negócios de ritual do cominho, do endro, guarda do sábado, as festas das luas, as festas judaicas, o Yom Kippur, etc. Então, ele fala, não volte para esse ritual. Andei em Cristo pela fé. E ele fala assim, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados,
conforme profetizado as Escrituras. Ele está se referindo ao Taná, ao livro das memórias, ao Antigo Testamento, às profecias que continham acerca de Jesus, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, conforme profetizado na Escritura. Tudo o que aconteceu com Jesus Cristo, o homem, o Nazareno, o filho de Maria, adotado por Josué e Yosef, ele concluiu todas as profecias na cruz do Calvário. E ele ressuscitou ao terceiro dia. E 520 pessoas viram Jesus vivo, glorificado, ascendendo ao céu. Historicamente, a ressurreição de Jesus é comprovada. E esse é o meio de salvação, por qual você é salvo, pela morte e ressurreição de Jesus. Eu quero falar agora acerca da justificação. Confiamos que a grande bênção do Evangelho que Jesus Cristo assegura às suas ovelhas é a justificação, que está incluído o perdão dos pecados e a promessa de vida eterna conferindo-nos, assim, a bênção da imortalidade por meio da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é a garantia de que nós temos vida eterna, de que há promessa de que, ainda como Jesus falou no Evangelho de João, aquele que crê em mim, ainda que morra no sentido físico, já passou espiritualmente da morte para a vida, da condenação do lago de fogo, da ira de Deus, do poder da presença e domínio do pecado, do domínio do diabo, príncipe desse mundo, Deus deste século, para a vida eterna. Quem tem Cristo já ressuscitou no sentido espiritual. O seu espírito ressuscitou. Porque lá em Éfeso diz que a gente estava morto e entregue em pecados e delitos e seguíamos o príncipe deste sistema maligno, Satanás, o diabo, o príncipe da escuridão. Existe uma batalha pela tua alma, existe uma batalha pela tua mente, existe uma batalha pelo seu espírito entre Deus e o inimigo. E compete, através da sua escolha, se entregar e render-se a Jesus como Senhor da sua vida. Jesus te ama. Não importa o que você está passando. Se você está desempregado, se você está passando por crise conjugal, se você está entrando numa separação conjugal, num divórcio, se você foi traído por adultério, porque a cura para o adultério é o perdão. Não quer dizer que a pessoa vai ficar com você conjugalmente. Você pode estar com câncer maligno no teu corpo. Você pode estar aí internado na cama, deitado com Covid-19. Mas saiba que nem a morte tem a palavra final, porque Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Não importa se você está com depressão, com solidão, com síndrome do pânico. Não importa qual é o seu problema. Entrega a Jesus a sua vida, enquanto há fôlego de vida nesse corpo. Porque depois que você descer para a sepultura, meu irmão, sem entregar a vida para Jesus, eu lamento. É condenação eterna. É separação de Deus. A salvação é aqui e agora. O céu é aqui e agora. O inferno é aqui e agora. Depende da tua decisão. E o que você vai escolher? E o que você quer para a sua vida? Você quer viver a sua vida de maneira egoísta? Vivendo só em torno de bens materiais e dinheiro? Não. Entregue a sua vida para Jesus. As coisas terrenas passam, mas aqueles que creem no Senhor viverão por toda a eternidade. E diz assim a palavra, por meio da morte de Jesus e da ressurreição, nós temos direito à imortalidade. Baseado nesse princípio da justiça, que é a morte de Cristo e a ressurreição, que é conferida aos que nele confiam e se relacionam com ele por meio da fé e guardando seus mandamentos, não baseado em qualquer obra que possamos realizar em nós mesmos, tá bom? Bem claro isso. Mas tão somente baseado na confiança da obra redentora de Jesus. A salvação, como eu disse, e como está escrito na palavra, não é baseado no meu mérito. É no mérito de Jesus. É no que Cristo realizou por nós. Assim como na vida de Cristo e ensinamentos de Cristo, principalmente em seu sangue vertido no madeiro, em nosso lugar. Em razão desta confiança e fé perfeita e amadura, a perfeita justiça de Cristo é livremente aplicada por Deus a nós, que ela nos leva ao estado de mais abençoada paz e favor com Deus, e nos assegura todas as bênçãos necessárias para o tempo e a eternidade. A morte de Jesus, querido, querida,
ela foi eterna, ela foi definitiva. A morte de Jesus, ela trouxe resultados infinitos. Infinitos. Não tem fim. Não tem fim. Não há, meu amado, pecado que Deus não perdoe. Não há atitude que Deus não possa transformar. Possa ser impossível para você, para mim, mas para Deus não, meu querido. Para Deus todas as coisas são possíveis e tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. E diz assim lá em João 1,16, um pouco e não me vereis mais. Jesus falando com os 12, antes da crucificação. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Ele estava falando da morte dele na crucificação e que durante 3 dias eles não veriam a Jesus, porque ele estaria morto na sepultura. Mas depois de 3 dias ele ressuscitaria e eles veriam ele novamente. Ele está falando isso para os 12. Aí ele diz em Efésios, o apóstolo Paulo, capítulo 3, versículo 8, a mim, o menor dos santos, santo quer dizer separado, consagrado, toda pessoa que crê em Jesus, independente do sexo, independente da cor, do idioma que ela fala, o dialeto, independente de que tribo ela é, ou de que nação ela é, ou qual grau de cultura, ou de estudo, ou categoria profissional, ou o sexo que você é, ou gênero sexual, não importa. Se você é de Jesus, se você é de Deus, se você nasceu do alto, tem o seu nome registrado no livro da vida, você é santo. Você é santo. Porque santo não é aquela estátua, ídolo, imagem, escultura, feita de pedra, de pau, de barro, de gesso, de zinco, de prata, de ouro, fundido. Não. Pendurado no altar, não. Santo é quem crê em Jesus. Não é perfeito, não é isento de pecado, não é isento de erro, de falhas, de limitações. Não. É uma pessoa que é separada por Deus. É Deus que chamou você para a santificação. É Deus que te consagra, é Deus que te renova, é Deus que te perdoa. É Deus que te justifica, não é ser humano. É Deus, não é você mesmo. É Deus. A salvação nasceu no coração de Deus. O projeto foi de Deus, não é nosso, não. E diz assim, Jesus, Paulo, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, esse favor imerecido de pregar aos estrangeiros, aos não-judeus, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Porque no começo o judeu achava que a salvação e o reino de Deus só pertencia à nação judaica. E Paulo vem quebrando isso e pregando também para os estrangeiros. E ensinando aos 12 apóstolos antes dele que a salvação não era só para os israelitas. Não, era também para os estrangeiros. E por meio de Jesus Cristo, toda pessoa que crê em Cristo é justificada. A palavra quer dizer inocentado. É inocentado das culpas que ele fez, das injustiças. Ele é inocentado por Deus, não pela raça humana. Bem claro. O que você fez de errado aqui, se você matou, roubou, estrupou, praticou pedofilia, não importa. Você vai pagar perante a lei dos homens na terra. Você vai pagar. É fato isso. Deus perdoa o teu pecado, mas ele não anula a consequência do teu pecado, da tua escolha. Você plantou? Lamento, você vai colher. Plantar todo mundo planta. Plantar não é obrigatório, mas a colheita do que se planta é obrigatória. Todos vão colher. E é aqui mesmo. Na terra, meu querido. E diz assim, Paulo, o Evangelho das Insondáveis Riquezas de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 39, está escrito assim, por meio de Jesus Cristo, toda pessoa que crê é inocentada de todas as coisas das quais nós, judeus, não podemos ser justificados pelas leis de Moisés. A lei foi dada ao povo israelita com o intuito de mostrar os pecados deles, de produzir na consciência deles o que é pecado, porque ele não conheceria pecado se na lei de Moisés não estivesse escrito, não cobice. Só que como a gente tem a natureza caída, a natureza inclinada para o mal, essa lei despertou ainda mais o mal dentro de nós e nos tornou conscientes dos nossos erros. E essa lei não produz transformação de caráter, não produz transformação de vida. Pelo contrário, os rituais feitos no tabernáculo e no templo em Jerusalém, construído por Salomão, só trazia memória toda vez que apresentava uma oferta, uma pombinha, uma vaca, um bezerro, um cordeiro, não importa, fazia lembrar de tudo que fez e as ofertas eram de ano em ano.
Não era semanalmente, era de ano em ano. E na graça que nos encontramos, quem está em Cristo, as coisas mosaicas velhas, quando fala lá em Coríntios 7,14, coisas velhas já se passaram, está se referindo ao estilo de vida dos rituais judaicos. Então as coisas do Antigo Testamento se passou. E tudo em Cristo, liberto desse ritualismo estereotipo exterior, acabou, cessou. E quem está em Cristo anda em novidade de vida. Não é ritual, não é liturgia. É sim andar em paz, amor, bondade, perdão, misericórdia, domínio próprio, mansidão, esperança, fé e perdão. Isso são os frutos que nós, em Cristo, desenvolvemos com o andar do tempo com Ele. E nós aprendemos a amar a Deus. O amor se desenvolve através do relacionamento e do conhecimento e da intimidade. Sem relacionamento, sem intimidade, não há amor, não desenvolve amor. O amor é atitude. Amor não é sentimento e emoção. Sentimento e emoção é consequência da decisão de obedecer e de amar. Aí Jesus já vem falando aqui, no capítulo Isaías, capítulo 53, versículo 11. Diz assim no capítulo 53, versículo 11 e 12. O Messias verá o fruto do seu penoso trabalho. Messias quer dizer ungido, quer dizer Cristo. Cristo quer dizer função, ofício, tá? Não é sobrenome, não é substantivo. É adjetivo, expressa qualidade. Perdão, desculpa. O Messias verá o fruto do seu penoso trabalho e sua pessoa ficará satisfeita. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitas pessoas, porque as iniquidades deles levará sobre ele. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, dará muitos a Cristo, muitas pessoas a Cristo, como parte do que ele conquistou na cruz. E com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua vida na morte. Foi contado com os transgressores, ele foi enterrado no meio dos ímpios, né, lá no cemitério, né, pegou a sepultura de uma pessoa ímpia, emprestada, né. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos. Veja bem, pecado de muitos, não é o pecado de toda a raça humana. De muitos. Quem são esses muitos? São os que acreditam nele. Quem não acredita, irmão, não é salvo. Quem não acredita está debaixo da ira de Deus, da condenação ao inferno, da maldição da lei mosaica, da maldição que contém dentro da lei de Moisés. Contém, tá bom? E fala assim, e foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pela transgressores ele intercedeu. Que é aquele momento que ele orou na cruz, e ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. E ele falou, Pai, perdoa o pecado deles, porque eles não sabem o que fazem. Não sabem. Jesus intercedeu pelos algozes dele. E em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim, agora, pois já nenhuma condenação existe para os que estão em íntima comunhão com Jesus Cristo, que não andam fazendo do pecado um estilo de vida, e nem voltando para o sistema judaico. Tá entendendo? Logo, Romanos 5, de 9 a 11. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira do juízo de Deus. Porque se nós, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho Jesus, muito mais agora, já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de Jesus Cristo, recebemos agora a reconciliação. Nós fomos reconciliados com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, nós estrangeiros, que não somos judeus de nascença, nós éramos inimigos de Deus porque nós não recebemos a revelação da lei, dada ao povo israelita, ao povo judeu. Não recebemos a revelação da lei, não recebemos estatutos, juízos, ordenanças e mandamentos. Isso aí foi entregue para Israel, não para a igreja, não para gentil. Gentil é toda pessoa que não é judeu, nascido lá na Palestina, lá em Israel, lá em Jerusalém, no continente africano. Nós somos cristãos,
Nós nascemos do Espírito Santo. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus e que ele ressuscitou ao terceiro dia e que ele vive à direita do Pai, governa no centro de toda a existência e da não existência. Amém? Romanos 5,17. Se pelo pecado de um só e por meio de um único homem, Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância do favor imerecido, a graça e o dom da justificação reinarão em vida, por meio de um único ser, a saber, Cristo Jesus. Se o que Adão fez lá no Éden trouxe morte para toda a raça humana, o que Cristo fez redundou em muito mais vitória para quem crê nele. Se Adão foi derrotado, cedeu e pecou no paraíso, Cristo obteve vitória na dor, na humilhação e na morte, e ressuscitou. Quando ele ressuscitou, o Pai testificou que ele aceitou o sacrifício pleno e perfeito e absolutamente infinito e definitivo, único de uma vez para sempre. Para sempre, irmão. Tito 3, 5 e 6 diz assim: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, não vai salvar, salvou, tá no passado o verbo, nos salvou mediante o lavar regenerador e inovador do Espírito Santo, que ele já derramou sobre nós ricamente. Por meio de Jesus Cristo, o Espírito Santo foi derramado dentro de nós, nosso Salvador, a fim de que, justificados, inocentados, por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. E 1 João 2,25, e esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. A nossa esperança, irmãos, é a vinda de Jesus. A nossa esperança é a vida eterna. A nossa esperança é ter a natureza de Deus, ser o que Deus é. É a nossa esperança. Cristão, filho de Deus, filha de Deus, príncipe de Deus, anda por fé. Não anda pelo que sente, pelo que vê, pelo que pensa. Não, não. Você anda por fé. Você anda por confiança. Não é baseado no que você vê aqui, no que você sente ali. Não é baseado nisso, não, meu irmão. É baseado na fé, na Escritura, nas profecias. Amém? Glória a Deus. Jesus seja louvado, porque Ele nos renova no alvorecer desta manhã e traz essa palavra poderosa que não volta vazia e prospera no seu coração e no meu coração, para a glória e honra de Deus. E diz assim, Romanos 5,21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela inocentação para a vida eterna, ou justiça, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 4, de 4 a 8, diz assim, ora, ao que trabalha o salário ele não é considerado como favor, e sim como dívida, mas ao que não trabalha, porém confia naquele que justifica o ímpio, inocenta o culpado, a sua confiança lhe é atribuída como justiça. E é assim que Davi declara ser bem-aventurado o ser humano, a quem Deus atribui justiça, a quem Deus inocenta do seu pecado, da sua culpa, do seu egoísmo, da sua arrogância, etc. Independentemente de comportamentos, bem-aventuradas as pessoas cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o ser humano a quem Deus jamais vai imputar culpa, porque Cristo removeu a sua culpa. Romanos 5,21, fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Filipenses 3, 8 e 9, diz assim, sim, deveras considero tudo como perda, Paulo falando, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, considero como refúgio, todo o conhecimento judaico, todo o rabinado que ele aprendeu, todo o conhecimento científico, metódico, analítico, da cultura grega romana, da cultura judaica, ele considerou tudo isso como lixo. O que importa é andarmos em novidade de vida. Para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei de Moisés, senão a que é mediante a confiança em Cristo. A justiça que inocenta, partindo do próprio Deus, baseado na fé. Romanos 5,19, porque como pela obediência de um só homem, Adão, desobediência, muitos se tornaram pecadores, assim, por meio da obediência de um só, Jesus, muitos vão se tornar justos. Então, Romanos 5,19. Descansa em Deus, irmãos. Descansa em Deus.
Confia no Senhor Jesus. Fica firme no Senhor Jesus. Amém? Então eu falei aqui sobre o meio da salvação, da justificação, e mais para frente falarei sobre acerca da gratuidade dessa salvação. Salvação é gratuita, não paga nada. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esse dia de hoje, eu louvo o teu nome por esses ouvintes, peço que o teu Espírito Santo toque no coração deles, fala com eles, os abençoa, supra naquilo que é necessário para o dia de hoje, da sua parte, abençoa eles guardando do poder de Satanás, porque Cristo ressuscitou para destruir os poderes do diabo, Pai, e ajuda a se livrarem a cada dia, na medida que desenvolvem intimidade contigo, Senhor meu Deus. É isso que eu te peço, Paizinho querido, e consola o coração daqueles que perderam seus parentes por Covid-19 e por tantas outras doenças também, Senhor. Esteja, Senhor Deus, abençoando o Brasil, abençoa a nossa pátria, Senhor. Olha para ela e tenha misericórdia e perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Senhor, visita cada um no seu leito de dor, visita cada um na sua dor, no seu pânico, no seu desespero pessoal e individual, e conforme se multiplicam os problemas, segundo a realidade de cada indivíduo no seu psique. Refrigera a alma, Senhor, por teu amor ao teu nome. Nos conduz aos pastos verdejantes, Senhor. Nos conduz às águas tranquilas, por amor do teu nome. Certamente que a tua palavra, Senhor, meu Deus, e o teu cajado e o teu Espírito estão conosco até a vinda do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Fica na paz, amado. Beijo para vocês. A paz de Cristo.